sobre as perspectivas do investimento na indústria e na economia do conhecimento. Para compor este painel, convidamos o senhor Fernando Sardi, professor do IE Unicamp e coordenador do bloco de produção do projeto PIB, o senhor Mariano Lavani, diretor da Faculdade de Economia da Unicamp, e a senhora Ana Célia Castro, do IE UFRJ. Caso queiram realizar alguma pergunta e ou questionamento, por favor solicitar formulário à equipe de apoio. As perguntas aqui não respondidas serão encaminhadas aos painelistas. Vou ficar, verdade, ficar em pé, fica mais fácil. Bom, boa tarde a todos. Gostaria também de agradecer inicialmente a DDI pelo convite, por estar aqui apresentando os resultados dessa pesquisa. Eu tive a oportunidade de coordenar o bloco, que eu estaria apresentando aqui hoje, né? Mas é uma pesquisa bastante extensa. Todos os resultados já estão disponíveis nos sites da própria pesquisa. Portanto, evidentemente não seria possível aqui resumir todos esses resultados. Vou tentar passar algumas dessas informações, mas fica aí por lembrete, quem tiver interesse em aprofundar a leitura dos resultados, né? A pesquisa está disponível no site. Bom, a minha apresentação, vou tentar me ater aos 20 minutos, rapidamente mostrar quais foram as áreas analisadas dentro do PIB na área de indústria, né? A partir daí, recuperar rapidamente a ideia de alguns dos resultados que aparecem na pesquisa e mostrar que, efetivamente, como o Dr. Arthur já colocou, nós acreditamos que o Brasil está passando por um momento muito especial, em particular a sua indústria, né, que vinha desenvolvendo, né, vinha se beneficiando de um padrão de crescimento bastante expressivo no período de 2004 a 2008, né, que foi atropelado, como todos nós sabemos, pela crise, mas por todos os números que aparecem novamente, né, estão disponíveis, inclusive os resultados que saíram ontem do próprio IBGE, né, reforçam a ideia de que o Brasil volta a uma trajetória de crescimento, e um crescimento expressivo e puxado pela própria indústria. Isso é uma boa notícia, eu acho que isso nós precisamos analisar, mas evidentemente, como todo crescimento, né, ele tem que ser pensado, e como disse o Dr. Arcuri, né, há um momento especial para se pensar em termos de planejamento de política industrial, e estaremos tratando disso aí nesses 2 dias de trabalho. Rapidamente, então, o bloco indústria, né, qual eu tive o prazer de coordenar, foi composto, né, por 5 sistemas produtivos, e era o agronegócio, que foi coordenado pelo professor John Wilson, né, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, o segmento, né, o sistema de bens salários, pelo professor Renato Garcia da Pora, USP, o sistema produtivo eletrônico, pelo professor Sérgio Pampi, da Federal do Rio Grande do Sul, o de insumos básicos, né, do professor Frederico Rocha, da UFRJ, e, finalmente, o sistema produtivo mecânico, pelo professor Rodrigo Sabatini, da Unicamp. Como eu disse, todos esses estudos estão disponíveis no site PIB, né, projetopib.gov. Tá? Rapidamente, quando nós identificamos o problema da indústria brasileira, a indústria viveu uma fase que nós sabemos que foi uma fase, né, de perda de dinamismo, onde a indústria, que durante um período relativamente largo, que foi de 1930 a 1980, nós estamos falando de 5 décadas, teve a capacidade de liderar o crescimento da economia brasileira, de liderar o desenvolvimento da economia brasileira. Depois disso, o Brasil entrou num período de 80 a 2004, onde a indústria perdeu essa capacidade, né? Essa leitura, esse período que nós estamos aqui denominando de industrialização interrompida, é um período onde ela perde essa liderança, essa capacidade de puxar a economia brasileira, de liderar o desenvolvimento econômico, né, com baixo dinamismo, que faz com que a indústria vá perdendo participação dentro da própria economia, dentro do próprio PIB. Né? Da mesma maneira, esse menor dinamismo da indústria brasileira fez com que, nesse período, quanto outras experiências, né, de países também em desenvolvimento, pudessem ter um desenvolvimento industrial muito mais, né, significativo, fez com que a indústria brasileira perdesse também espaço, não apenas dentro da nossa economia, mas também dentro do valor agregado manufatureiro dessas outras economias emergentes. E nesse mesmo período também um outro diagnóstico importante é a ideia de que nós tivemos um menor desenvolvimento tecnológico. Tudo isso já é mais ou menos conhecido das senhoras e dos senhores, né? Mas apenas eu gostaria de reforçar aqui
que ainda que nós estejamos nesse período com uma industrialização interrompida, né, é importante dizer que o Brasil teve, e esse é um ativo muito importante que nós, Brasil, temos, né, de que temos uma estrutura produtiva que ainda com pesares e pesares nesse período, né, que não foi o período de maior crescimento, manteve sim uma capacidade importante de encadeamentos produtivos. Né. É uma indústria que, às duras penas, se tornou mais moderna, né, muito mais eficiente, mais especializada e ao mesmo tempo mais concentrada. Ou seja, é uma indústria que se tornou muito mais complexa, né, e tem uma dimensão importante nesse período de se tornar mais internacionalizada. Portanto, não é fácil definir, não dá para se definir de uma forma binomial o desempenho da indústria brasileira nesse período, né, ruim ou bom. É um processo um pouco mais denso para se pensar. E o que é mais fundamental desse período é exatamente a capacidade que a indústria brasileira mostrou de reação num período de crescimento. Se é verdade que entre 80 e 2004 a indústria patinou, quando a economia brasileira volta a crescer, a indústria responde, cresce junto, inclusive explica grande parte desse crescimento. Por favor. Então, aqui rapidamente ilustrando para os senhores, como desse período largo, né, de 50 até o período recente, o Brasil, naquela linha vermelha que nós estamos olhando, né, para qual é a participação da indústria dentro do PIB. Se ela está crescendo, significa que a indústria está puxando a economia, que a indústria está aumentando sua participação. Né? Quando ela está caindo, evidentemente é o oposto, que a indústria está perdendo essa participação. Então, se a gente observar o período de 50 até 1980, o Brasil, assim como outras 3 economias que para nós hoje são caras e com as quais nós estamos o tempo inteiro, né, observando e tentando entender o que eles fizeram para serem bem-sucedidos nesse período, eles seguem a partir de 80 uma trajetória ainda de crescimento da sua indústria, enquanto o Brasil, a partir de 80, tem ali claramente uma inflexão. Isso fez com que, em termos de desenvolvimento, o Brasil vai retroceder em relação aos Estados Unidos, que a gente usa aí como um parâmetro da economia mais desenvolvida nesse período, enquanto as demais economias, China, Índia e Coreia do Sul, seguem nessa trajetória de convergência a essas economias. Por favor. Então, aqui um quadro, mostrando como a indústria é pensada nas suas 4 dimensões: transformação, construção extrativa, né, e energia, e saneamento, como essa indústria realmente perde participação dentro da própria economia brasileira. Vamos lá. E, finalmente, a ideia de que boa parte dessas tendências que se significavam nesse período vão sofrer uma inflexão importante nesse curto período, esse ciclo de crescimento 2004-2008, que, embora curto, foi bastante expressivo. Né? Esse crescimento pode ser explicado a partir de 3 vetores que nos parecem os mais importantes e significativos. De um lado, o dinamismo das exportações de commodities, favorecidas pela demanda internacional, sobretudo dos próprios países asiáticos, aqueles anteriores que nós mostramos, também beneficiada aí por uma conjuntura bastante favorável dos preços internacionais, que permitiam esse dinamismo das exportações. Mas esse dinamismo das exportações, ele engata com um vetor de dinamismo que estava ausente naquele período anterior, que foi uma expansão que há muito não se via do consumo doméstico no Brasil. É uma conjunção de fatores, não dá para a gente aprofundar muito aqui, mas basicamente esse consumo doméstico foi condicionado, pode ser explicado pelo próprio aumento da renda, pela geração de emprego, aumento de salário médio, também transferência, que junto com isso, com uma reestruturação do próprio mercado de trabalho, com a formalização do mercado de trabalho, permitiu o acesso de uma parcela importante da população ao crédito, o que levou a esse aumento do consumo. A partir daí nós tivemos um efeito multiplicador importante, que vai casar com um efeito acelerador, que é a retomada dos investimentos, essa sim uma variável muito ausente na economia brasileira no período 2006-2008. Daí que era o objeto do estudo de tentar entender o porquê desses investimentos e quais seriam as condições para que esse ciclo de investimento pudesse se acelerar. Esse ciclo de investimento, inicialmente muito ligado aos setores exportadores do primeiro vetor, indústria extrativa de insumos básicos, mas no segundo momento, esse investimento ele teve uma diversificação para várias outras atividades, tanto para a infraestrutura, construção, mas também para a indústria de uma forma geral, e em particular para a indústria de bens de consumo. Vamos lá. Esse quadro
ilustra, acho bem, nós estamos tentando explicar por que esse foi um ciclo diferente da economia brasileira. Se a gente observar o período ali a partir de 2004, a gente vai observar que durante 19 trimestres consecutivos, você teve um crescimento da formação bruta de capital fixo, ou seja, do investimento acima do próprio PIB da economia. Não há nenhum paralelo nesse período recente de um ciclo tão longo quanto esse. Vamos lá? Da mesma maneira, quando a gente olha para as variáveis da demanda agregada, que explicam o crescimento do PIB, o PIB está naquela linha entre suas taxas de crescimento anuais, e ali nas barras nós temos a contribuição do consumo, da administração, o consumo familiar, do investimento, importação e exportação. A gente pode observar que nesse período recente do ciclo de investimento, que é 2006, 2008, aquela faixa vermelha é a contribuição do investimento para esse padrão de crescimento. Lembre que o investimento representa algo em torno de 18% a 20% do PIB da economia. Vejam o quanto ele está conseguindo explicar essa taxa de crescimento. Efetivamente, o Brasil vinha tendo um ciclo de investimento nesses 3 anos que não tinha há muitos anos. Vamos lá. Nisso vem a crise, como nós sabemos, que vai interromper esse processo. Aqui só uma comparação internacional com a taxa de investimento no Brasil vinha crescendo acima dos países avançados, dos países do OCDE, e mesmo em relação a alguma daquelas economias que nós vimos anteriormente, como a Coreia do Sul. A taxa do Brasil está ali embaixo, ela é muito, muito superior, mesmo no período já de 2008, quando, por conta já da crise, algumas economias começam a desacelerar seus investimentos, o Brasil ainda mantinha uma taxa de investimento muito, muito significativa. Vamos lá? Então, o que acontece? Nesse período, essa mudança no padrão de crescimento, o padrão de crescimento que muda de patamar, o Brasil passa a crescer uma taxa muito maior, mas também muda sua natureza, sua composição. Ou seja, o que explica esse crescimento é basicamente uma demanda doméstica, olhando tanto para o consumo, mas fundamentalmente para o investimento. Com isso, o principal setor beneficiado com esse novo padrão de crescimento foi a indústria. A indústria volta nesse período, recupera nesse período sua capacidade de crescer, ao mesmo tempo ela é beneficiada e beneficia o próprio crescimento, melhora a sua capacidade de acumulação de recursos, de capital, e retoma também a sua trajetória de investimento. Vamos lá? Na indústria, que a gente vê claramente no período de retomada do crescimento, uma rentabilidade que estava aqui abaixo, na faixa de 3%, ela tem um salto e veio passar em torno de 9%. Ou seja, há uma capacidade de acumular na indústria uma rentabilidade muito superior a partir do crescimento. O mesmo se dá com a indústria extrativa. E nós fizemos um exercício dentro da pesquisa que foi também considerar qual foi essa rentabilidade, descontando aqui a depreciação e a amortização. Por que isso? Isso era relevante para mostrar que no período onde você não estava investindo, e portanto, bem ou mal, essa depreciação é caixa para as empresas, foi possível as empresas acumularem recursos e terem uma capacidade de autofinanciamento quando houve um investimento. A próxima, por favor. Esse quadro mostra por que essa é uma questão importante. Isso aqui é o padrão de financiamento das empresas brasileiras, em particular das empresas industriais, onde é possível observar que a principal forma de financiamento é o lucro retido, é o autofinanciamento. Daí essa importância da capacidade de acumulação das indústrias, das empresas. Quando isso retoma, evidentemente, você melhora as suas condições de financiamento do investimento. E no período mais recente, no período de crise, evidentemente aumentou em muito a importância e a participação dos bancos públicos, em particular do BNDES, no financiamento desse investimento. Como vocês sabem, desde a crise, o Brasil tem um padrão de financiamento que ainda exige uma mudança importante, onde há a presença muito forte dos bancos públicos e uma presença ainda, na nível, eu diria, dos bancos privados no financiamento de longo prazo, um quadro que efetivamente precisa se modificar no médio e longo prazo. E as demais formas de financiamento que ainda são pequenas proporcionalmente em comparações internacionais, que é o mercado de capitais e debêntures. Vamos lá?
Aqui, mais um gráfico difícil para nós lermos aqui, mas mostra a taxa de investimento, né? Se a gente observar o período de 98 até 2004, a indústria está aqui, né, nessa linha azul, a gente observa que a taxa de investimento vem se reduzindo, só a partir da retomada do crescimento é que essa taxa de investimento vai se recuperar, né, para a indústria, mas também para os demais setores da economia, os 10 sistemas que foram estudados aqui dentro do PIB. Vamos lá? Essa, então, fica mais difícil, apenas para mostrar como o desempenho dos sistemas industriais foi bastante assimétrico no período, né, sobretudo separando esses dois períodos. O período aqui onde nós tivemos uma baixa taxa de crescimento, que onde o vetor de dinamismo foi basicamente o setor externo, e a partir de 2005 a 2008, quando você tem esse novo padrão de crescimento sustentado muito mais em cima da demanda doméstica, consumo e investimento.